Vamos ler a palavra do Senhor lá em Hebreus 12. Vamos seguir aqui o script aqui, que eu tenho só 50 minutos para... o Berlim que já olhou para mim aqui. 50 minutos, então tá bom, vamos embora. E se eu passar disso, vou ser multado. Hebreus 12, a partir do versículo 16. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, o tema da nosso primeiro estudo é a perda de um direito. E eu quero proclamar a igreja aqui que não seja somente o pastor Eusébio falando aqui. Eu não estou aqui para ser palestrante, eu estou aqui para somar com vocês. E o que é importante é que todos nós, meus irmãos, instrumentista então é o principal. Tocar instrumentos sem ter base bíblica estão muito fácil de cair. Grupo de louvor, instrumentista, se fundamente na palavra, porque vocês são as pessoas, além do pastor e daquele que traz a palavra aqui, os mais atacados pelo aquele que não quer que herdamos a vida eterna. Leiam a palavra. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre a perda de um direito. Está projetado aqui? Projetou? Mas vamos colocar aqui, eu não sou bacharel em direito, conheço um pouco, porque sou servidor público federal, então eu tenho que conhecer leis, né? Mas o que é ter um direito? Ter direito é ter garantia. Vamos lá, vamos meditar aqui um pouquinho nesta manhã. Eu tenho direito à herança do meu pai, mas é uma garantia? O que é que os irmãos acham? Não, porque eu até posso ir antes do meu pai, ou quem sabe o meu pai também não me dá mais esse direito, não é porque eu nasci dele que eu venho a ter esse direito, entendeu? Então, direito não é garantia, coloque isso no seu coração, direito não é garantia. Direito é uma reivindicação a partir do momento em que você entrou naquilo em que o direito foi te concedido. Então, o que é direito? Vamos lá. Aquele que segue a lei e os bons costumes, que na verdade os bons costumes é a base da lei, que é justo, correto, honesto. Outra explicação, de acordo com os costumes, porque nós estamos falando aqui, e nós vamos entrar nisso, de um costume que era um costume familiar, que é chamado patriarcal, era um direito patriarcal. O que era direito patriarcal? É aquele que passa do pai para o filho. Então era um costume entre as famílias daquela época. Nós estamos falando aí de 4.000 anos, né? De o filho primogênito ter esse direito. Então,
de acordo com os costumes, o senso comum, ou seja, o que é um senso comum? Tudo em acordo, todo mundo está pensando nisso, todo mundo aceita isso. Isso chama-se senso comum. As normas morais e éticas, que também é a base do direito. Mas nós não vamos falar sobre, direito aqui, que eu não sou bacharel em direito. Se eu fizer isso, estou errado. Vamos passar para frente? Próximo slide. Então nós vamos falar de uma pessoa que tinha um direito. E era um direito que dava a ele não só a tomar posse das fazendas, ou da fazenda do pai, mas esse daqui tinha direito de uma coisa que era muito maior, transcende aquilo que são as coisas terrenas, que era a bênção do verdadeiro Pai, que é Deus. Então vamos ler aqui a palavra, diz o seguinte, olha, ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição, ou seja, com um prato de comida, qual é o prato de comida mesmo que foi dado para ele? Quem se lembra aqui? Lentilhas, né? Aí. Foi até que deu o nome para ele, Edom, né? Vendeu o seu direito de primogenitura. Agora vamos destrinchar um pouquinho aqui. O que significa ser profano? O que é que os irmãos acham? O que é ser profano? Que palavrão, pastor, isso é um palavrão mesmo. O que é ser profano? O que está escrito ali, ó, aquele que desrespeita a santidade das coisas sagradas. Então vejam de que quando Isaac ele vai passar a bênção para o filho, não é só a bênção, eu vou abençoar meu filho com a minha fazenda, não é isso, ele passou para ele aquilo que ele recebeu do pai dele, Abraão, e que Abraão recebeu de um outro pai, que é o pai de todos, que é o nosso Deus. Olha como é que foi sendo transferido a herança. Então, quando você trata das coisas que é do Senhor, e a palavra, ela trata daquilo que é espiritual, e não somente material, nós temos que entender o que é ser profano. Então, profano é todo aquele que desrespeita a santidade das coisas sagradas. Aí nós olhamos, Esaú fez isso. O que é que os irmãos acham? Esaú, ele desrespeitou as coisas sagradas? Só com um gesto, naquele momento em que ele vendeu o seu direito. Ou seja, a primogenitura para ele, meus irmãos, tinha valor? O que é que vocês irmãos acham? Tinha valor? Não. Mas ele queria ter? Queria. Mas sem dar valor. Tudo que você faz para o Senhor, ou que você tem direito, mas não dá valor, está sendo profano. O que adianta você, por exemplo, vamos colocar eu aqui, pastor Eusébio, eu trazer uma palavra dessa aqui para vocês, ou qualquer outra palavra, e a minha vida ser profana. Eu posso estar enganando vocês, mas enganando aquele que me abençoa? Não, jamais. Porque o Senhor, Ele não olha para a aparência, o Senhor olha para onde? O coração. E saibam de uma coisa,
Tudo que está no seu coração é aquilo que você vive. Ninguém engana ninguém, porque pelo fruto você conhece a árvore. Ninguém engana ninguém, meus irmãos. Eu posso ser um excelente pregador, mas eu prefiro ser um excelente servo. Pregar uma coisa, viver outra. Eu posso ser um excelente instrumentista, mas se o meu coração não está em uma gratidão, em se aperfeiçoar para que o nome do Senhor seja glorificado em mim, eu estou fazendo isso simplesmente por fazer. Os irmãos entenderam? Quer ver uma coisa simples que a gente vê no meio da igreja, que eu considero que é profano? A pessoa está num culto. Para que é o culto? Vamos lá, vamos começar. Para que é um culto? É para nós estarmos aqui no corpo, adorando o Senhor, adorando em termos de louvar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor, que a adoração tem um significado muito maior do que isso. Mas estamos aqui exaltando o nome do Senhor, como nós começamos aqui, os louvores maravilhosos, glorificando, exaltando a Ele, que é o único digno de louvor e de honra e de glória. Mas nós entendemos de que o que agrada mais a Deus é um coração quebrantado, contrito, que coloque o Senhor em primeiro lugar. Aí a pessoa está um louvor maravilhoso, igual nós estamos cantando aqui nessa manhã, daqui a pouco fica lá só nas redes sociais. Eu pergunto, está profanando ou não? Tá ou não está? Não, vamos ser sinceros aqui. Tá ou não está? Você está desrespeitando as coisas sagradas, porque aqui, isso que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é santo, é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. E tem mais, aquele lugar chama-se casa de oração. É o lugar onde a alma se encontra com Deus, não que nós não possamos encontrar com Deus na nossa casa, no nosso quarto, mas aqui o corpo de Deus, a igreja, a assembleia de Deus está reunida. E quem tem que ser o centro das nossas atenções aqui é quem? Se for o pastor, está errado, hein? É o nosso Senhor Jesus. Porque Ele te ama. E Ele quer de você toda a sua dedicação a Ele. Então você vê, simples coisa, mas está profanando, porque você está desvalorizando o culto. E o culto não é para você, meu irmão, o culto é para o Senhor. Tudo o que você fizer, lembre-se, é para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá. Passa aí. Então nós já aprendemos o que é ser profano, né? Devasso, não quero nem entrar em devasso aqui, que o negócio é mais feio ainda. O que era a bênção da primogenitura? Para aquela época de Abraão, de Isaac e Jacó, a primogenitura significa o direito de posse, de domínio e decisão sobre o futuro das propriedades da família, exercida pelo filho mais velho. Nós sabemos que Esaú e Jacó eram gêmeos, mas quem saiu do ventre da mãe primeiro foi Esaú. Então, sobre ele, e isso era importante no seio da família daquela época, sobre ele estava o direito de herdar tudo isso. E a bênção era essa, olha a bênção que Deus, que na verdade Isaac passou para Jacó e não para Esaú. Assim, pois, te dê do orvalho dos céus, das gorduras da terra, a abundância de trigo, do mosto, sirvam-te os povos, as nações se curvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti.
Malditos sejam os que te amaldiçoarem, a mesma bênção que Deus falou para Abraão. E benditos sejam os que te abençoarem. Os irmãos estão vendo que não era só questão de receber herança? E nós vamos ver isso mais adiante ainda. Pode passar. E agora? O que nós falamos aqui foi de uma primogenitura naquela época, 4.000 anos atrás. E para nós, Igreja do Senhor, o que é isso? Vamos lá. A primogenitura significa o direito de posse das promessas celestiais. Eu pergunto aos irmãos aqui, todos nós aqui estamos debaixo das promessas de Deus ou não estão? Quem está? Você está debaixo da promessa de Deus, meu irmão. Ou seja, a vida eterna. E quem diz isso não é o pastor Eusébio. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus? Para mostrar de que nós somos herdeiros de uma promessa. E a promessa é única, hein? A bênção de primogenitura era única. E a promessa é única. Vamos lá. Olha o que diz em Tiago 3,7. Para que sendo justificados pela graça, ou seja, nós não tínhamos direito disso. Nós não tínhamos direito. Nós estávamos todos destituídos desse direito. Todos. Do pobre para o rico, do mais feio para o mais bonito, não interessa. É ser humano, é a imagem de Deus. Todos estavam destituídos desse direito. Mas, sendo justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros, meus irmãos. Então, aprenda uma coisa. Você não é mais um crente da ICR ou de qualquer outra denominação. Jesus te chamou, te convocou para ser herdeiro de uma herança eterna. Lembre-se disso. Quando você entrar naquela porta, ou quando você chegar na sua casa, lembre-se. Você é herdeiro de uma promessa de vida eterna. Vamos ver o que é que diz mais a palavra? E se nós somos filhos, aí vamos perguntar aqui, você se considera filho de Deus ou não? Vamos lá, quem é que considera filho de Deus aqui? Você é filho. Filho tem direito à herança? Tem ou não tem? Tem, é natural isso, né? É natural isso. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, porque todo filho herda aquilo que o pai o deixa. Verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é, olha aí, se é certo. Aí tem uma condicional, hein? Para você herdar a vida eterna, não é de qualquer coisa não. Vamos lá. Vamos ver o que é que Paulo escreveu para os romanos aqui. Se é certo que com ele padecemos. O que é padecer com Cristo? Ah, pastor, acho que é para carregar uma cruz. Naquela época, eu não era religioso, né? Segundo a religião da minha mãe e do meu pai, eu tinha que pagar promessa, né? Não é isso não, hein? Padecer não é isso, hein? Padecer é você negar a si mesmo. Jesus negou a si mesmo ou não negou? Negou? Então você tem que negar você mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Padecer é isso, meus irmãos, porque a pior cruz que existe somos nós mesmos. São as nossas concupiscências, as nossas vaidades, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa presunção. Eu sou bom, sou o melhor. Isso não é nada. Se Deus falar assim, você não vai existir daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos você vai morrer. Então você não é nada, eu não sou nada. Então padecer é
você sacrificar a sua própria vida, ou seja, deixar de alimentar suas concupiscências, suas vaidades, deixar de ser presunçoso, arrogante, e entender, deixando tudo isso, Jesus verdadeiramente vive em você. Jesus foi arrogante, presunçoso, orgulhoso? Foi? Não foi. O que é que ele nos pede? Que nós sejamos o que? Imitadores dele. Então, vamos lá. Para que também com ele, porque é ele que está transmitindo a herança para nós, para que com ele sejamos glorificados. Quando é que nós seremos glorificados? Quando ele já abriu portais celestiais, né? Quando você chegar naquele portal celestial e ouvir a palavra: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. Que é honra, que é glória melhor do que essa? Não existe, meus irmãos. Olha o que diz lá em Gálatas, Paulo escrevendo para Gálatas: se sois de Cristo, ou seja, o que é de Cristo? Você tem que ser de Cristo. Não é ter nome não, hein? Esse negócio de nome não vale nada. Nome de igreja e nada é a mesma coisa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Por que descendência? Olha a profundidade da palavra. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Por que ele está dizendo isso? Porque Abraão creu nas palavras de Deus. Creu ou não creu? A palavra nos diz que ele creu. E o crer aqui, meus irmãos, é fé. Fé e obediência andam juntos. Não adianta nada, eu creio, mas eu não pratico a palavra. Que fé é essa? Meus irmãos, o camarada saiu lá da casa do pai, lá em Harã. Saiu. Ele creu, ele confiou. Em outras palavras, ele entregou a sua vida para ele. E o que o Salmo nos diz? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o demais. Abraão fez isso. E o que o Senhor quer de nós? Façamos o mesmo. Olha lá que está escrito lá, ó. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a... Viu como é que ele liga uma palavra à outra? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Passa o próximo aí. Agora vamos meditar um pouquinho aqui. O que levou Esaú a perder o direito da primogenitura? Porque ele não perdeu, meus irmãos, simplesmente porque ele cometeu um deslize. Ninguém perde o direito à salvação porque ele comete um deslize, sabia disso? É verdade. Você perde esse direito quando a sua vida corriqueira, ou seja, do dia a dia, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rua, aonde você estiver, seja na escola, você vive de uma maneira em que você deixa de ter esse direito. Os irmãos entenderam? Então vamos lá. Saul, como todos nós sabemos, porque a palavra nos diz isso, ele era um homem do campo, ele gostava do campo, ele gostava de caçar, ele gostava de ir, de se aventurar, de se arriscar. Quem é caçador se arrisca, né? Não é isso? Era dessa forma que ele vivia. Ele não estava preocupado, por exemplo, de estar em casa aprendendo com o pai, com a mãe, as coisas concernentes e que são úteis para a vida dele. Por isso, filhos,
ouçam o que o pai e a mãe têm a dizer. Primeiro, porque tem mais experiência do que você. E outra, eles amam o filho. Nenhum pai, nenhuma mãe passa para o filho aquilo que é ruim, só passa aquilo que é bom. Não é verdade isso? Mas Esaú não tinha tempo para isso. O negócio dele era ganhar o mundo. Eu vou ganhar o mundo, eu vou aproveitar o mundo. É isso aí. E as coisas de Deus? Longe. Não estava nem aí. Tanto é, sabe o que ele fez? Para desagradar logo o pai e a mãe, assim? Casou com 2 mulheres hititas. Hititas são heteus. E é interessante. Os heteus eram um dos povos que foram destruídos quando Israel assumiu a terra. E essas 2 mulheres que ele se casou, além de trazer perturbação para dentro da casa dele, trouxe amargura de alma, ou seja, desagradou tantas. Certamente aquelas 2 mulheres eram pessoas tão ruins que desagradou tanto a Rebeca como a Isaac. Mostrando para nós o seguinte: casamento é uma coisa séria. Não case somente pela emoção, viu? Não case. Veja com quem você está casando, para que depois lá na frente você não tenha amargura de alma. Toma cuidado com isso. Passa para o outro. Como é que ele perdeu o direito? Nós já conhecemos. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, porque o guisado era vermelho. Meus irmãos, lembre-se de uma coisa: nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E a palavra nos diz que enganoso é o coração do homem. Enquanto aqui nós vivemos, nós somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. E Jesus já disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, quando você traça um caminho para você, que é um caminho contrário àquilo que é a vontade de Deus, você fica cansado ou não? Fica ou não fica? Por quê? Porque há caminhos que para o homem parecem serem bons, direito, mas o fim dele. Agora, quem segue Jesus tem do que se arrepender? Fica cansado? Meu irmão, não conheço ninguém que serve o Senhor e diz: olha, eu estou arrependido, fiquei cansado. Porque Jesus não decepciona, o homem decepciona, mas Jesus não. Isso é uma verdade, e nós sabemos disso. Porque nós não somos crentes de aquário. Nós temos as nossas experiências com o Senhor. Então vejam só, ele estava cansado, ou seja, certamente ele foi caçar, não achou nada. Diga-se de passagem, ele era um bom cozinheiro, que ele sabia fazer um guisado gostoso para o pai, mas não achou nada. E quando ele volta, vê o irmão lá, em casa, na segurança, no bem-estar da família e bem alimentado. Ele cansado, sujo. Quem sai da presença do Senhor fica assim, cansado e sujo, e sem nada. Aí o que ele faz? Jacó, meus irmãos, Jacó é aquele que não tinha direito, mas sempre buscou o direito. Ele sabia que não tinha direito, mas ele sabia, mas ele buscou. Eu pergunto aos irmãos: a bênção é para quem tem direito ou para quem busca? Está vendo aí? Para quem busca.
Ele buscou. Mas por que ele buscou? Porque ele creu. Ele não fez isso ali simplesmente. Ele não estava pedindo ali, ele queria ser rico pelo pai, porque a gente vai ver que não foi assim. Ele não estava preocupado com a fazenda do pai, ele estava preocupado com a bênção que o pai tinha, que foi dado por Abraão. Isso que é o fundamento nosso aqui, como igreja. E Jesus diz: buscai primeiro o que, meus irmãos? O reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque é para lá que nós vamos. E as demais coisas o Senhor vai dar. O Senhor pode dar uma boa esposa, um bom esposo, um bom carro, um bom trabalho. Deus pode dar tudo para você. Mas o que nós precisamos em primeiro lugar é ter direito a uma vida eterna. E para ter direito a uma vida eterna não é só você que ter direito, é viver para isso. Os irmãos entenderam? É viver. E olha o que aconteceu. Ele vendeu. Olha aquele que ele falou: eis que estou a ponto de morrer. Se morresse com a primogenitura, estava no céu. Mas ele vendeu. Estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Deus te prova essa condição na hora que você está fraco. Não tem nada. Sabe para quê? Para ver se realmente você valoriza as coisas que são do Senhor. Eu estou cansado hoje, eu não vou para o culto. Meus irmãos, não façam isso. Não façam isso. Porque você não está desagradando ao pastor. Tem 3 pastores aqui, né? Você não está desagradando o pastor. Você está desagradando a Deus. Você vai lá, é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Você pode estar cansado, triste, amargurado, mas o seu coração está cheio da alegria do Espírito. Então não faça isso. Não troque isso. Eu já fiz isso. Mesmo cansado, amargurado, desempregado, que for, não quero nem saber. O que importa é que Deus seja glorificado, porque a circunstância dessa vida é só um momento. A glória que está reservada para você é muito maior do que as suas tribulações. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio nisso, meus irmãos. Então disse Jacó: jura-me hoje. É o juramento entre 2 irmãos, hein? Não tinha o pai, Isaac, não tinha a mãe Rebeca, não tinha os amigos ali, não tinha as esposas de Esaú. Jacó não era casado, não. Eram os 2. Mas eu pergunto: tinha outra pessoa ali presente nesse juramento ali? Tinha ou não tinha, meus irmãos? Quem era que estava presente ali? O Deus Pai. Lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você. Lembre-se disso. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. E olhou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Vamos lá, passou. A venda foi aceita pelo Pai. O Pai aqui é o Pai Celestial. Foi ou não foi? Foi. Meus irmãos, Deus que eu falo para você, plaquinha de igreja não te dá direito. Guilherme, você é filho do pastor Morgan, né? Se você não se converter, você não tem direito. Seu pai não consegue passar isso para você. Nem os filhos do Macedo aqui conseguem. Viu, Macedo? Se não se converter, se não buscar, se não orar, não jejuar, não se dedicar, seu pai não consegue fazer isso para você. Mas você tem um direito, porque Jesus te deu esse direito. Jesus te deu esse direito. O pai aceitou.
Jacó, né, era diferente de Esaú em tudo, não só na sua vida cotidiana, mas em tudo, inclusive fisicamente era diferente. Esaú era peludo, Jacó era liso. Esaú era ruivo, ele não. Então, eram diferentes. Aí a mãe, Rebeca, já tinha a orientação do Senhor. Lembra-se disso? Lembra-se de que quando Rebeca estava ainda grávida, aí Deus falou para ela: Rebeca, olha, entre as duas nações e duas estarão brigando. E o maior, ela entendeu isso e guardou no coração. Meus irmãos, aquilo que Deus fala, guarde no seu coração, não despreze, porque Ele não fala à toa, Ele tem um propósito na sua vida. Aí ele chegou naquele momento em que Isaac ainda estava vivo, mas estava cego já, estava bem idoso. Aí ele já tinha pedido a Esaú para que ele fosse ao campo, pegasse a carne, fizesse o guisado, gostou do jeito que ele gosta. Esaú foi. Quando Esaú foi, aí a mãe: opa, é agora. É agora. Por isso que salvação é agora, é o hoje, é o momento. Aí foi: ô Jacó, vai lá, se veste com as vestes do seu irmão e vai lá para que teu pai abençoe. Não, mãe, mas eu sou pelado. Não, aí ele pegou peluzinho, colocou tudo cheirinho, né? A capa de Esaú, com aquele cheiro do campo e tal. Aí chegou diante do pai. Só que a voz não tem como disfarçar, né? E aí? Chega para cá, meu filho. Aí Jacó: estou aqui, meu pai. Olha, a voz não é de Jacó, não. Ou a voz não é de Esaú, não, mas o cheiro é de Esaú. Meus irmãos, a nossa voz não é de Jesus, mas o bom cheiro de Cristo está em nós. Então você pode se apresentar diante do Pai. Entenderam? A sua voz é a sua, mas sobre você existe um bom cheiro, o cheiro que Deus abençoou. E você pode, com esse bom cheiro, que é o sangue de Jesus sobre você, se apresentar diante do Pai. A voz é do pecador, mas o cheiro é do remidor. Aí ele chega diante do Pai e o Pai vai o aceita. O Pai o aceita. E todos que estão debaixo desta graça maravilhosa, que tem um bom cheiro de Cristo, que não mistura esse bom cheiro com o cheiro do pecado que está neste mundo, ele vai se apresentar diante do Pai. Porque vai chegar um momento, meus irmãos, que eu e você iremos nos apresentar diante do Pai. Aí você quer ser abençoado ou amaldiçoado? Você escolhe. A escolha, nós vivemos de escolhas, não é isso? Nós vivemos de escolhas. Mas Jacó foi abençoado. E disse-lhe Isaac, a seu pai: ora, chega-te para cá, beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E ali foi ratificado aquilo que ele aconteceu lá atrás. Entendeu? Olha, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo. Lá atrás houve a troca. Deus aceitou, o pai Isaac não sabia,
mas o pai Isaac ratificou. Está aqui. A prova. Passa o slide. Aí daqui a pouco chega o que tinha direito. Aí chega lá Esaú. Aí ele fala assim: não reservaste, pois, para mim uma bênção? Olha que o Isaac respondeu para ele. Então respondeu Isaac a Esaú dizendo: eis que eu tenho posto sobre o Senhor, por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. De trigo, de mosto, eu o tenho fortalecido. E que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tem só uma bênção? Aí eu pergunto para os irmãos aqui: a salvação é uma bênção? É uma só? É única? É ou não é? Jesus é único? Até nisso você vê que tem analogia. É único, meus irmãos. Não existe outra oportunidade. Nós estamos aqui de passagem. Você é peregrino aqui. Entendeu? Você é peregrino, eu também sou peregrino aqui. Então aproveite este momento que você está passando aqui e honre ao Senhor. Honre, porque aqueles que o honram serão honrados por Ele. Olha aí. Olha o exemplo aqui. Esaú honrou o Senhor? Nada. No momento de fraqueza, ele foi lá e vendeu o que tinha. Não venda. Aí, ele diz aqui: abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú e a sua voz e chorou. Teve lugar de consolo, de arrependimento. Ou seja, não teve argumento, meus irmãos. Não tem argumento. Diante de Deus, Deus é ruim? Não, Deus é justo. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é justo. Passa o próximo slide aí. Olha o que ele diz aqui, finalizando. Porque bem sabeis que querendo ele, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas chorou. Então, lembre-se daquilo que Jesus também disse. Vieram as 5, bateram na porta, a porta se abriu, gritou: abre-nos, abre-nos. Que é o que o que fechou a porta falou para ela: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Lembre-se disso. Não brinque com a salvação. Finalizando aqui, olha o que diz lá em Apocalipse: eis que venho sem... Você está esperando Jesus? Quem está esperando Jesus aqui? Está esperando? Eis que venho sem demora. Guarda o que tem. O que é que você tem? Meus irmãos, Deus não está preocupado com a sua casa, com o seu carro, com o seu emprego, que você ganha. Deus está preocupado com a sua alma. E você tem um direito à vida eterna. Guarda isso, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa não é para os perdedores, a coroa é para aqueles que vencem. Aquele que vencer, herdará todas as coisas. Amém? Aí eu pergunto a você: tá, e depois disso aí, como é que aconteceu? Jacó foi embora. O pai e a mãe pediram: olha, vai lá para a casa do seu tio. Qual é o nome do tio? Fica lá por algum tempo, até que a ida do seu irmão venha a ser aplacada. Ele obedeceu. Porque uma coisa que existia em Jacó, ele era sempre obediente. Ou seja, meus irmãos, os obedientes vão herdar a vida eterna. Os obedientes.
Não é obediente, nem a pastor, não, a homem, não. Mas, em primeiro lugar, quem é obediente esse aqui, meus irmãos, obedece ao pai, obedece à mãe, obedece ao pastor, obedece ao seu empregador, não é verdade isso? Ao seu comandante. Nós temos que aprender a ser obedientes. E como é que foi a vida de Jacó? Foi infeliz? Foi fácil? Não, ele teve que atravessar um deserto sozinho. Sozinho. Olha, ele estava só. Ele estava só. Lembre-se de uma coisa: você nunca está só. Jesus te prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa na sua casa, na escola, dormindo, acordando. Ele está com você. O importante é saber se você está com Ele. Isso que é importante. E Jacó, ele foi desonrado com isso? Pelo contrário. Todos que buscam ao Senhor recebem em dobro. Eu acho que ele recebeu até em quadruplicado, porque ele tinha 4 esposas, 12 filhos, mais uma filha, riquíssimo. E olha que o sogro dele queria passar a perna dele em tudo que é jeito, hein? Trabalhador, trabalhou para a primeira esposa, trabalhou pela segunda esposa, trabalhou mais para ficar ali, para ter suas fazendas. Meus irmãos, essa é a nossa vida. Então, para herdar o reino de Deus, você não pode ser preguiçoso não, tá? Você tem que trabalhar. Mas sabendo de uma coisa: o teu abençoador está com você para te abençoar em tudo. Quem honra o Senhor é honrado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o Senhor?